O Santuário da Névoa, a porta que só se abre uma vez. Há lugares que não pertencem a nenhum mapa e que aparecem apenas quando o mundo esquece de si mesmo, lugares onde o tempo se dobra e o ar respira em silêncio. E um desses lugares é conhecido apenas por um nome sussurrado em voz baixa nas aldeias antigas da Noruega, o Santuário da Névoa, um templo perdido entre montanhas cobertas por bruma eterna, visível apenas quando o sol se apaga completamente e o vento sopra de leste. Dizem que o santuário não tem localização fixa e que surge onde alguém morre sem ser lembrado. O primeiro relato conhecido sobre ele vem de um diário escrito em 1614 por um explorador chamado Elias Borgen, que afirmava ter seguido uma trilha de névoa que surgia do nada em meio à floresta. Seu cavalo se recusava a avançar, e o ar parecia vibrar com um som grave, quase inaudível, como se algo respirasse dentro da própria névoa. Elias escreveu que a temperatura caía a cada passo e que a sensação era de caminhar dentro de um sonho gelado, até que viu as torres surgirem diante dele, feitas de pedra branca, envoltas em uma luz prateada suave, que parecia vir de dentro das paredes e não do luar. Ele descreveu o portão principal como um arco altíssimo, entalhado com símbolos que nenhum idioma humano conhecia, e no centro havia uma porta esculpida em madeira escura, coberta de runas distorcidas que pulsavam lentamente, como se ainda estivessem vivas e gravadas na madeira com fogo. Quando Elias tentou se aproximar, ouviu uma voz feminina chamando por seu nome, mesmo que ninguém o conhecesse ali. Então, ele perguntou quem estava ali, e a voz respondeu que era a guardiã da entrada, e que aquela porta só podia ser aberta uma única vez, e apenas por quem estivesse disposto a jamais voltar. Elias não acreditou e deu um passo à frente, mas ao tocar o portão, a madeira se dissolveu em névoa e uma força invisível o puxou para dentro. Ele escreveu que dentro do santuário não havia som nenhum, e que a névoa se movia como se fosse viva, formando rostos que o observavam das paredes translúcidas. As colunas pareciam feitas de vidro respirando e refletindo vultos de pessoas que ele reconhecia, mas que já estavam mortas em seu passado. E à medida que avançava, o silêncio tornava-se insuportável, porque cada passo fazia ecoar o som de uma batida de coração que não era o dele. No altar central havia uma estátua coberta por véus brancos, e aos pés dela um espelho negro que refletia tudo exceto o próprio Elias. Quando ele se aproximou, ouviu novamente a voz feminina, agora mais próxima, dizendo que todo homem carrega uma porta dentro de si, e que o santuário apenas revela onde ela está, que cada alma que chega ali precisa decidir se abre ou não o seu próprio abismo. Elias perguntou o que aconteceria se abrisse, e a voz respondeu que uma vez aberta a porta, nunca se fecha novamente, e o que sai de dentro não pode mais ser esquecido. A partir desse ponto, as páginas do diário se tornam confusas e manchadas por algo que os historiadores dizem ser ferrugem, mas que tem a textura e o tom de sangue seco. O texto se desfaz em frases sem sentido e termina com uma última linha escrita em letras trêmulas, dizendo: "A porta se abriu e a névoa me levou." O manuscrito foi encontrado dentro de uma garrafa selada por gelo, em 1890, por um grupo de mineradores nas montanhas de Romsdal, o local onde dizem que o santuário havia surgido séculos antes. Quando a garrafa foi aberta, uma fumaça branca escapou e durante 3 dias uma névoa espessa cobriu toda a região. Os mineradores juraram ter ouvido sinos e passos ecoando na escuridão, mesmo sem haver ninguém por perto. Um deles desapareceu durante a noite, e o que restou em seu colchão foi uma camada fina de gelo em formato humano. No início dos anos 2000, um grupo de exploradores noruegueses afirmou ter localizado o santuário através de imagens de satélite,
uma anomalia arquitetônica escondida entre as montanhas, onde nenhuma construção deveria existir. Ao chegar lá, encontraram apenas um vale, coberto por neblina densa, e um som constante como um canto baixo vindo debaixo da terra. Eles decidiram montar acampamento e esperar o amanhecer. Mas a noite nunca terminou. O sol não nasceu. E o relógio de um dos homens travou, marcando 3h13 da madrugada, a mesma hora, registrada em todas as bússolas e aparelhos que depois foram recuperados na investigação oficial, porque nenhum dos exploradores voltou. Meses depois, a polícia encontrou as câmeras do grupo enterradas na neve. As gravações mostravam apenas sombras caminhando dentro da névoa e vozes sussurrando nomes repetidos várias vezes. A última imagem exibia uma estrutura imensa, com colunas de gelo que refletiam formas humanas presas dentro delas todas, de olhos abertos e com as bocas congeladas em expressão de espanto. E entre essas colunas, algo se movia lentamente, algo alto demais para ser humano, e cujo corpo parecia feito de névoa sólida. Estudiosos do ocultismo afirmam que o Santuário da Névoa não é um lugar, mas uma manifestação do espaço entre mundos, o ponto em que as memórias esquecidas ganham forma, e onde o tempo é engolido pela própria culpa. Dizem que toda alma perdida precisa atravessar uma porta antes de desaparecer, e que o santuário é onde essas portas se acumulam, cada uma representando a vida de alguém que ainda não entendeu que está morto. É por isso que as vozes chamam os vivos. Elas precisam de alguém que abra a próxima passagem. Reza a lenda que há uma condição para a porta se manifestar. Primeiro precisa haver névoa, depois silêncio. E então deve-se ouvir o som de uma batida leve 3 vezes, se a pessoa responder. A voz perguntará se deseja entrar e a partir daí não há mais escolha, porque quem responde já abriu o caminho e a porta só se abre uma vez. O Santuário da Névoa é o limiar entre a lembrança e o esquecimento, e cada vez que alguém desaparece nas montanhas geladas ou é engolido por uma neblina que surge do nada, o som dos sinos pode ser ouvido em alguma parte distante e uma nova porta se forma no ar, esperando ser tocada. Se um dia você estiver só e a névoa se erguer sem vento, se perceber que o som do seu próprio coração parece vir de fora, e que há uma voz chamando seu nome, não olhe para trás e não responda, apenas caminhe até sentir o chão firme novamente. Porque se responder, ouvirá o som da madeira se abrindo e quando isso acontecer, já será tarde demais. A névoa vai se mover e a porta terá escolhido você. Crônicas de outro mundo, onde cada silêncio é um aviso e cada porta é uma promessa feita à escuridão curta. Compartilhe e inscreva-se antes que o vento sopre de leste e a névoa se lembre do seu nome.